Sakamoto, queria te ouvir rapidamente sobre a sua coluna de hoje. A gente teve um acidente que envolveu um ônibus que transportava trabalhadores rurais. 6 pessoas morreram, mas isso vai muito além do que um acidente de trânsito, né? Mauro, isso aqui é uma questão que pode. É claro, investigações estão sendo feitas com relação a isso. O ônibus ele não tinha autorização nenhuma para rodar fora do Maranhão, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Ou seja, se não tinha autorização, então como é que rodou? Como é que foi transportar essa quantidade de trabalhadores do Maranhão para colher maçã em Santa Catarina? Eu tentei encontrar, não consegui contato com os possíveis empregadores desses trabalhadores, mas eu conversei com procuradores do trabalho, conversei com juízes do trabalho que atuam nisso, inclusive com um policial rodoviário federal que está acostumado também em ações desse tipo, porque a Polícia Rodoviária Federal pega muito ônibus de trabalhadores que estão indo de um lado para o outro do país, transportando esses trabalhadores para alguma atividade, principalmente rural. E o que acontece? A legislação trabalhista deixa claro de que quando você contrata alguém em outro estado e traz ele para cortar cana, para poder fazer colheita de maçã, colheita de batata, colheita de cebola, para atuar no que quer que seja na sua atividade, você é responsável, você é corresponsável por esses trabalhadores que estão vindo. Em tese, você deveria, inclusive, fechar o contrato de trabalho no local de origem. Muitas pessoas não fazem, mas eles são ainda responsáveis por trazer esses trabalhadores. E só que acontece é que muitas pessoas fazem egípcia. Hoje, a Justiça do Trabalho, ela consegue, na hora que os familiares de vítimas, na hora que sobreviventes de acidentes acabam entrando na Justiça do Trabalho, conseguem indenização das empresas por conta disso, conseguem, mesmo que a carteira não estivesse assinada, mas por conta dessa resistência, desse vínculo, eles conseguem, inclusive, alguma indenização, entrar no INSS e tudo isso mais. A questão é que a gente está batendo nessa tecla, uma coisa que pouca gente fala, mas é o termo 1389 do Supremo Tribunal Federal, que deve jogar, que pode jogar das mãos da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum, casos em que você tenha terceirização hoje vista como ilegal. Não a terceirização em si, mas aquele caso de pejotização. Você tem casos bizarros, cortador de cana, empregada doméstica, coveiro, em que é obrigado a abrir uma empresa pessoal para poder suprir serviços de uma outra empresa. Terceirização é legal, é ilícita, faz parte, a questão da terceirização. Mas um cortador de cana que está trabalhando de sol a sol, 6 para 1, para alguém fazendo para uma outra empresa e tem que abrir sua MEI para receber salário, uma empregada doméstica que opera no serviço, trabalha também no serviço todos os dias, noite até, e também tem que abrir sua empresa para fazer isso, é fora do prumo. Só que essas mudanças podem vir a ser legalizadas. E aí o que acontece? A partir do momento em que você tem esses grupos de trabalhadores e a empresa se imiscuindo, falando assim, não tenho nada a ver com isso, porque eles são empresas que estão prestando serviço para mim, como já está acontecendo em alguns casos, né? Só que a Justiça do Trabalho hoje fala, isso aí é ilegal. Só que se cai na justiça comum, que é menos preparada para isso, pode não reconhecer o vínculo e falar que a relação era entre empresas. Essa discussão está borbulhando, né, em determinadas áreas, principalmente ligadas ao trabalho, e eu falei com pessoas que falaram, olha, hoje é possível você responsabilizar empresas que contratam essas pessoas por conta da CLT. Se você não tiver mais a CLT, ou se a CLT ela for flexibilizada no sentido de, olha, vale para uns, esse aqui não vale se você tem empresa aberta, então esses trabalhadores vão acabar ao relento. Né? E aí é aquela coisa, né, Mauro? No final das contas, você tem uma coisa que é uma tragédia envolvendo trabalhadores, uma tragédia absurda que não poderia se repetir. A culpa não é só do motorista, a culpa é de todo esse sistema, toda essa estrutura. Só que a gente acaba preferindo fazer discussão de outros temas que, na verdade, não fazem tanta diferença na vida das pessoas. O pessoal gasta tanto tempo debatendo coisas e esquece de debater o mínimo, que é o quê? Garantir que aqueles 200 anos de direitos que a gente conquistou, né, através de muita luta, seja mantido. É isso, é isso. A gente sempre comenta por aqui, né? A gente gasta tanta energia no país falando sobre conflitos de interesses de quem está no poder e a gente gasta pouco tempo nesse país falando dos reais problemas da população. Quem sabe a gente consegue inverter isso.